com vocês o projeto CEA em Casa. Você sabia que temos uma livraria espírita e temos também um serviço de delivery? É fácil, esse número que está aparecendo agora aí, você faz contato, passa uma mensagem, tira suas dúvidas, diz o livro que você quer adquirir e como acontece o serviço de delivery, enfim, você vai poder saber de tudo, ficar por dentro, fazer a sua encomenda e poder em casa manter a sua leitura, o estudo da doutrina espírita. E agora, Luiz Almeida, com o tema Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olá, amigos, mais uma vez, gratidão enorme, por estarmos reunidos novamente para refletirmos um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje o tema, como a Leise fez a abertura, nosso tema hoje é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um tema vasto, um tema gigante, porque vem falando sobre a lei de reencarnação, que é uma lei, tanto na Terra ou em qualquer outro planeta da galáxia ou do universo, é uma lei universal. Então a gente vai se ater ao item 5 do Evangelho, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. E aí eu vou pedir permissão para a gente poder ler, para que a gente possa entender melhor sobre esse encontro de Jesus com Nicodemos. Diz assim, as anotações de João, no capítulo 3, do item de 1 a 12. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador judeu, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se não estivesse Deus contigo. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo? O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com um homem que é nascido de Espírito. Nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me credes quando vos fale das coisas do céu? Então, são anotações de João. Então, as nossas reflexões de hoje, dessa nossa reflexão, vai se basear nessas anotações de João, que é esse encontro com Nicodemos.
Então, vamos entender quem era Nicodemos, né? Primeiramente, Nicodemos era um doutor da lei, lá em Jerusalém, né? Em Israel. Então, ele era um fariseu, um estudioso, né? Era um mestre estudioso das leis mosaicas e do Antigo Testamento. Então, ele era membro, né? Além de todo esse conhecimento, se debruçava, ele também era líder e um dos membros do Sinédrio. Sinédrio é aquele colegiado, né? Na antiguidade, que se reuniam lá no Templo de Jerusalém. E lá, né, tinham em torno de 71 membros, né, mais de 70 membros, que era presidido por Caifás, personagem esse conhecido da história de Jesus, né? Então, o Sinédrio, na época, ele tinha muitas responsabilidades, né? O Sinédrio, ele era poder executivo, poder legislativo, porque legislava as leis, né? E poder judiciário, porque julgava também o povo, né? E também tinha uma outra atribuição, além de poder executivo, legislativo e judiciário, ele também tinha um poder religioso. Então, o Sinédrio era algo muito importante, né? E os seus membros, logicamente, numa hierarquia mundana significativa também, né? Eles eram os membros desse colegiado, eram tidos como emissários de Deus também, né? Como que também decifravam também todas o Antigo Testamento para o povo judeu. E Nicodemos também, na época da morte de Jesus, né, da crucificação de Jesus, foi um dos que foi do contra, né, da crucificação direta de Jesus, sem as provas necessárias para a sua crucificação, né? Também foi um dos membros, né, um dos que levou, né, o mirra e as ervas aromáticas para embalsamar o corpo de Jesus. Olha que bonito, né? E embalsamar o corpo de Jesus lá no túmulo, né, que era de José de Arimateia. Lembra dele? Então, o túmulo que Jesus foi enterrado era de José de Arimateia, também membro do Sinédrio, né? Era também um doutor da lei. Então, doutor da lei esse que também, né, abraçava e comungava também de todos os ensinamentos de Jesus, que vai ficar para uma nova reflexão nossa, né? Quem é José de Arimateia. Então, quando Nicodemos encontra com Jesus, segundo as anotações de João, foi à noite, né? Por que à noite? Porque devido a essa posição de Nicodemos, ele se encontra à noite porque ele ainda estava preso aos costumes, né? Os costumes da época. Então ele ficava com receio de se encontrar com Jesus, até porque Caifás ele não agradava a maioria do Sinédrio, né? E também tinha todo esse conhecimento. Por quê? Porque ele tinha o conhecimento das leis, né? Tinha o conhecimento das leis mosaicas e também dos profetas do Antigo Testamento, porém não sentia, não interiorizava isso, e isso a gente vai ver um pouco mais à frente, né? E ele faz aquela seguinte pergunta: como pode um homem velho nascer novamente, né? Do ventre da sua mãe? Né? E aí Jesus fala: mas Nicodemos, se eu te falo
das coisas da terra, né? Você ainda tem dúvida, tu que és mestre em Israel, que dirá que eu te fale coisas do plano espiritual, mas que era visto, né? Era público, né? Que a mulher gerava um filho, né? Que todos aqueles que reencarnavam e desencarnavam não era a primeira vez, né? da sua vinda, né? E Jesus e os judeus naquela época, eles já tinham a ideia da reencarnação, não é verdade? E como é que isso acontecia, Luiz? Somente eles entendiam isso com os profetas. Tanto é que Jesus fez esse questionamento aos discípulos lá nas anotações de Mateus, no capítulo 16, nos versículos de 13 a 17. E Jesus pergunta assim: quem dizes que eu sou? Eles responderam, os discípulos: dizem que tu és João Batista, outro Elias, outro Jeremias. E Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro toma a frente e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a gente percebe que Jesus, como o governador espiritual da Terra, ainda não tinha vindo à Terra presencialmente. Tinha sim outros emissários, né, que vieram várias vezes, mas ele não. Ele tinha vindo somente uma vez. E Pedro, felizmente, né, conseguiu concluir. E Jesus diz: Pedro, não foi tu que disses, foi Deus que falou através de ti. Bonito isso, né? E Jesus disse: nascer da água e do Espírito, né? Nascer da água porque acreditávamos na época que a água era a geração da vida, né? E é ainda, né? Porque nós somos gerados numa bolsa de água, né? Temperada, né? A 37 graus constante, recebemos alimentação constante e balanceada, não é verdade? Depois que a gente nasce, alguém nos bate e aí a gente chora, né? Porque estava gostosinho lá dentro. E a plantação também de todas as frutas, as verduras, tudo só germinava naquele país árido através da irrigação das águas. Então a água era muito bem quista, bem observada, né? Porque tudo acontecia da água na terra. Então, o que é da água, o que é da terra, é da terra. E o que é do Espírito, que vem da mão de Deus, da espiritualidade, é do Espírito. Né? Então, o Espírito sopra, quando Jesus disse, o Espírito sopra de um lado para outro. E dizer com isso? Jesus quis dizer que é o Espírito com um O maiúsculo, o Espírito, que é Deus, né? Que ele sopra aonde quer, né? Que ele diz que, você lembra no Antigo Testamento que Deus soprou lá no Jardim do Éden, né? Soprou também para dar vida, né, a Adão, lembra disso? No Antigo Testamento? E é um sopro peregrino, né? Que não sabe da onde vem nem para onde vai, né? A bênção pode acontecer aqui, como pode acontecer ali, como pode acontecer aí, né? É uma bênção, é um sopro peregrino, né? E o testemunho de Jesus, né? Ele diz:
Tu não acreditas no meu testemunho, Nicodemos? Por quê? Porque só na nossa legislação aqui, no judiciário, só pode dar testemunho aquele que presenciou o fato. Você não testemunha aquilo que você não viu ou aquilo que você não presenciou, ou que sabe, né? Você dá testemunho daquilo que conhece ou daquilo que viu ou que sabe, né? Então Jesus dá esse exemplo para a gente que ele testemunha a reencarnação porque sabe, não porque ouviu falar. Não é verdade? E para finalizarmos, né, essa nossa reflexão da noite de hoje, ele vem falar sobre o reino de Deus, né? Que o tema de hoje é: ninguém pode ver o reino de Deus, né, se não nascer de novo. Reino de Deus é esse? Aonde está esse reino de Deus? Será que está no plano espiritual? Será que o reino de Deus está em outro planeta, né? Para evoluirmos e chegarmos lá? Onde será esse local, né, definido que é o reino de Deus, né? Onde será esse reino? E essas são as nossas reflexões na noite de hoje. Então, esse reino de Deus que Jesus veio trazer para nós é o nosso estado de espírito. É o amor, né? É o perdão, é a caridade. Quando nós temos isso dentro de nós, é aonde encontramos o reino de Deus. Porque Jesus veio para implantar o reino de Deus nos nossos corações. Lembra disso? Jesus pequenininho foi apresentado por Maria e José lá ao templo de Jerusalém. E quando chega lá, ele encontra o profeta Simeão, já idoso, né? Porque nas preces de Simeão, ele pedia ao Pai para que encontrasse o Salvador. E aí ele pega Jesus nos braços e apresenta ao templo. Mas quando ele olha para Jesus e se identifica, e identifica ali a salvação, e diz para Jesus: mas mestre, você veio numa família tão pobre, como vai implantar? Poderia ter vindo aonde quisesse, poderia vir num palácio, poderia vir bens materiais, para que pudesses difundir ainda mais a tua boa nova. Aonde, Senhor, que eu até agora não consegui entender, como conseguirás implantar o reino de Deus em nós, na terra? Como conseguirás? E aí Simeão percebe a mão de Jesus no seu coração. Nicodemo. E aí Simeão percebe. Isso está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Muito emocionante, né? E aí Simeão percebe que a implantação do reino de Deus é no coração do homem. E aí a gente vê que Jesus nos fala que veio implantar a obra divina no coração do homem, dentro de cada um de nós, né? Para implantar o amor, o perdão e a caridade. E para limparmos, tirarmos do nosso coração o orgulho e o egoísmo. Então, fica aqui as nossas reflexões. O que estamos fazendo? Estamos plantando, regando essas sementes colocadas por Jesus?
essas sementes de amor, né? Como diz o primeiro mandamento, né? Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, como também ao teu próximo, como a ti mesmo. Esse amor, esse perdão e essa caridade, como estamos fazendo? Estamos regando? Estamos exercitando? Ou estamos dando margem ao nosso orgulho ou ao nosso egoísmo? Fica a dica. Fica para as nossas reflexões essas interrogações gigantes, mas que servem para que nós possamos avançar ao caminho, ao encontro dos ensinamentos do Mestre. Prazer estar com vocês novamente. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Tchau!